Eu sou o que sou, sou o Deus de amor. Estou aqui para te curar. Eu sou o que sou, sou o Deus de amor. Estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos seus pedidos de oração, para que no final do programa a gente possa apresentar a Deus todas as suas intenções. Nós temos, por exemplo, o José Nativo de Andrade Filho, ele é de Anápolis, em Goiás, voltou a ser sócio, aliás, tornou-se sócio, aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Ele pede oração pela saúde, conversão, pela libertação dos vícios das drogas. Coloca aqui o nome de Ivan Modesto Andrade. Ele pede pela cura total da visão de Paulo Augusto, pede pela sua saúde e também pela libertação. Aliás, pede pela intenção de todos os seus familiares. Célia Aparecida Rode, de Valinhos, no interior de São Paulo, ela diz, olha, hoje peço em ação de graças, coloco em ação de graças, pela vida de minha filha Karen Carolina, que está completando 24 anos de idade, pede proteção em seu trabalho, ela agradece aqui, claro, vamos rezar juntos. A Dinamar Lima Leite Filho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pede em oração paz, justiça a Deus, justiça de Deus por Célio Lopes, por Ailton Lopes. Ela coloca vários nomes aqui, o André, Rosângela, Felipe, Lourdes, Arthur, Jupiara, vários nomes, e também pede pelos seus familiares. Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, no interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde, pela cura total da sua saúde, ela ainda insiste. Adalberto Viana Júnior, de Valinhos, no interior de São Paulo, pede por todos os seus familiares. Ele coloca vários nomes aqui também, olha. José Luiz, Cida, Edson, Dini, Ju, Marcelo, Melissa e vários outros nomes. Claro, fique tranquilo que a gente vai rezar por todos aqui. Vitória no Espírito Santo, o Edir de Matos pede oração especial pelo seu sobrinho Marcelo. Ele se encontra internado, ele passou por um transplante de rins. Pede pela saúde e recuperação de Maria da Penha. Claro, vamos rezar por todos e vamos apresentar todas as intenções aqui. Vamos tentar ler todas, com a graça de Deus. Temos ainda o Facebook, a gente vai dar uma passada aqui, ver quem já curtiu a nossa página, vendo, claro, as intenções, os pedidos. A Ilza Luiz, Luzelir Torres, Ana Maria Lima e outras 13 pessoas curtiram. A Rafaela Amaral, bom dia, peço pela minha família, amigos, em particular pela saúde da minha avó. Peço também pela sua vida, Padre Air, que ela continue abençoada e iluminada. Que bom! Jesus, Maria e José, peça única, coloca Nossa Sagrada Família e coloca o nome aqui, ó, Said Ioan, acho que é isso, Rani Lídia, pede também pela intercessão de Maria, no final ela diz, Salve Maria Imaculada. Marilúcia Francisco Pacheco, bom dia, peço oração pela minha família. Marco Rios, saúde, paz, perseverança, fé e otimismo. A Ana Maria, peço oração para a minha família, ela é de Quixadá, no Ceará, e também Zenai de Barro Cordeiro, coloca a minha família oração, e é de Jaú, no interior de São Paulo. Claro, é sempre bom apresentar nomes, né? Que bom isso não, Padre Boris? Pessoas que sempre estão em contato conosco, você viu, de Goiás, do Nordeste, Norte, é tanta gente. Tem um Pacheco ali. Do Brasil inteiro, né? Tem um Pacheco ali, será que é um parente aí do nosso querido irmão? Quem sabe, né? Se todos os Pachecos e Mendonças fossem nossos parentes, né? O Brasil inteiro com um parentesco. Mas você vê que bonito, pessoas de vários lugares, né? Vários lugares no Brasil. A TV tem uma força, né? Bom, hoje em dia os meios de comunicação... E ainda mais agora nós temos, assim, a gente vai... são várias repetidoras que a gente vai instalar, muitas. E o alcance vai ser muito grande. Então, se nós já temos um alcance, a gente vê, assim, proporcional muito bom,
Imagina agora com essas novas repetidoras, né? Isso é muito bom. Só para a gente fechar aquele bloco anterior, porque a gente tem um quadro chamado Povo Fala, em que as pessoas apresentam algumas coisas sobre a palavra de Deus, né? Que a gente foi às ruas perguntar. Mas antes de chamar o Povo Fala, a gente, só para finalizar, a gente tinha essa questão do fundamentalismo. Você iria dar algum exemplo, não? Quando você... Então, às vezes a pessoa ela não sabe que ela é fundamentalista. E ela lê a Bíblia de forma literalista e não interpreta nada. Então, por exemplo, quando a pessoa vem, mas isso não está na Bíblia desse jeito. Bom, aí eu sempre digo, olha, na Bíblia diz que se o teu olho te leva a pecar, você deve arrancá-lo. Que a tua mão te leva a pecar, você deve cortá-la. Você já pecou com o seu olho alguma vez? Você já cometeu algum pecado com a sua mão? A pessoa fala, já, padre. Eu falei, então por que você não cortou? Por que não cortou? Por que você não arrancou o seu olho? É melhor, Jesus diz que é melhor você entrar no céu sem olho, sem mão, do que para a Geena com mão e com o corpo inteiro. E essa é a leitura fundamentalista. Essa é a leitura fundamentalista. Está vendo só, Fred? Né? Aí a pessoa leva um choque, fala, então eu... Né? E depois uma outra coisa, a gente quando dá curso, principalmente, eu falo isso para os meus seminaristas na faculdade de teologia, mas nos cursos em paróquia, em comunidades, normalmente as pessoas fazem essa pergunta. Padre, Jesus andou ou não sobre as águas? E aí? A pergunta é essa. Eu digo aos meus alunos, nunca responda essa pergunta. Por quê? Porque ela já parte de... A pessoa que faz a pergunta, ela quer um entendimento, ela quer um crescimento. Então, perguntar não ofende, como diz o povo. Então, toda pergunta tem que ser feita se a pessoa tem dúvida. Então, ela está certa de fazer a pergunta. Porém, ela parte de uma premissa que ela já é furada. Qual é? Quando eu te pergunto assim, Jesus andou ou não sobre as águas? Maria estava ou não aos pés da cruz de Jesus? Porque o Evangelho de João diz que ela estava, os outros evangelhos dizem que não. Então ela estava ou não estava? E como é que fica isso? Aí se você responde a pergunta... Irmãos ou não tem? Se você responde a pergunta, você já está entrando na premissa da pessoa. E a premissa que a pessoa tem sem perceber, mas é inconsciente, a Bíblia diz verdade ou diz mentira? Por isso é questão da interpretação. Entendeu? Se a pessoa está te perguntando, Jesus andou ou não sobre as águas, ela está querendo... Se você disser sim, então confirma o que ela tem na cabeça. Se você disser não, a Bíblia está mentindo. A Bíblia é mentirosa, então a Bíblia não é confiável, então você não precisa mais ler a Escritura. Que bom falar. Você percebe? Isso, então, a questão é assim, quando as pessoas fazem essas perguntas, nunca deve se responder. Isso vale para todos os párocos, para todos os catequistas. Ela falou, nossa, padre, então o que a gente faz? Eu te dou a receita, que funciona porque é o que eu faço sempre. E a diretora acabou de perguntar isso. E aí, o que a gente faz? Né? Então, aí o que a gente faz? A resposta a pergunta não tem que ser se Jesus andou ou não sobre as águas. A pergunta é, o que Deus quer nos ensinar com esse relato falando que Jesus andou sobre as águas? Qual é o ensinamento e a instrução que aquele texto nos dá? Porque a Bíblia, ela foi escrita para instruir e para ensinar. Então, a pergunta que você tem que fazer é, qual é o ensinamento que Deus me dá? Aí você consegue. Então, quando a pessoa vem e pergunta isso, então eu pergunto, o que Deus quer ensinar quando o evangelista diz que Jesus andou sobre as águas? Qual é o ensinamento que Deus te dá? Que ensinamento você tira desse texto? É sempre bom buscar, diante da dúvida, essa interpretação, no caso. Entendeu? Qual é o ensinamento que o evangelista João quis dar quando colocou a Virgem Maria aos pés da cruz? E qual é o ensinamento que os outros querem dar quando ela não está? É muito importante. Você vê que a palavra de Deus, assim, porque é sutil, claro. É muito sutil, mas faz muita diferença. Então, mas é muito importante que as pessoas não fiquem com essa questão de que, nesse pormenores, em que sentido? De que, olha, se isso aconteceu, se deixou de acontecer, não ficar muito nessa questão. É mais buscar a interpretação daquilo que aquela passagem quer nos dizer. O peixe comeu, engoliu ou não Jonas? Isso é verdade ou é mentira? Então, você está partindo do princípio que a Bíblia diz mentira. Que bom Entendeu? Saber isso. E isso não cabe. Inclusive, uma das afirmações dogmáticas da Igreja em relação à Escritura é a inerrância bíblica. Ou seja, não há erros na Escritura. Se não há erro, não há mentira. Entenderam? A Escritura é a palavra da verdade, porém, ela tem que ser o sentido da palavra que tem que ser interpretada. Entendi. Tem que se encontrar o sentido da palavra. Tem que se encontrar qual é o ensinamento e a instrução que o Senhor nos dá
por meio daquele texto. Então, é muito importante que o leigo, não só o leigo, todos nós, né, quando a gente abre a palavra de Deus e vai ler, de acordo com o evangelho do dia, etc., que as pessoas, não, quando tiver alguma dúvida nesse sentido, é importante que elas façam essa pergunta, então. O que isso quis dizer para mim? Isso é bom, a né? única pergunta que eu acho que tem que se fazer em relação. Você pegou um texto, você vai na missa, você está lendo aquilo ali. A pergunta que você tem que fazer, Senhor, o que você quer me ensinar com esta palavra? Eu acho que até podia pegar, sabe aquele gancho que você disse assim? Aliás, eu acho que é o que nós, padres, temos que fazer, a pergunta que tem que fazer é quando a gente vai para a homilia. Sim, claro. O que o Senhor quer ensinar para o meu povo através de mim que vou pregar? Legal isso. Não, sabe por quê? Você deu aquele exemplo, assim, olha, se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. A palavra de Deus fala isso. Então, para você não arrancar o seu olho, é importante dizer, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com esse texto? Qual é o ensinamento que tem? Porque, de fato, você já pensou? Você percebe? Então, o ensinamento, qual é o ensinamento? Se a mão te leva a pecar, arranca. Então, o que Jesus está ensinando? Que você tem que ir na raiz do pecado. Arrancar a raiz. Aí. Que é bem diferente você interpretar o pé da letra. Eu acho que o grande desafio, e acho que para os pregadores, eu também, como leigo, me coloco à disposição das pregações também, mas para fazer essa catequese, Isso é muito bom. É como fazer a interpretação à luz da fé, mas, sobretudo, à luz da igreja, do ensinamento que a igreja propõe. Porque nós vemos também interpretações muito, muito incorretas, porque também a pessoa lê da forma que quer. E aí usa a imaginação para para discorrer verdadeiras aberrações. Mas é importante a leitura da palavra, mas, sobretudo, sobre o dogma da fé, dogma da Igreja Católica, aquilo que nos propõe como base da nossa fé. Por isso, a gente discutia, falava sobre isso no início, até no intervalo, a importância dos leigos estarem buscando a teologia, né? Buscando o ensinamento da Igreja, para não falar bobagem, para não sair dizendo bobagem por aí. O catecismo, a leitura do catecismo, os jovens do IUCAT. Senão você faz uma interpretação Faz uma interpretação muito incorreta. Você, ao invés de formar e ajudar até o amadurecimento da fé da pessoa, você acaba complicando um pouco mais, enchendo mais de dúvidas as pessoas, né? Agora, por falar nisso, nós temos um VT que a gente vai acompanhar agora. O que o povo fala sobre essa questão da palavra de Deus, né? Então, a gente coloca como motivação. A palavra de Deus nos livra de todo mal. Como que é isso, né? Você busca orientação da palavra de Deus? Então, acompanhe esse VT comigo. A senhora acredita que a palavra de Deus nos livra de todo mal? Sim, com certeza. Tem. Por quê? Porque Deus é o único que pode tudo na nossa vida. Acredito. E você? Acredito só nele. Acredito também. Deus livra todo mal, né? É a palavra, né? E você costuma buscar a orientação da palavra de Deus? Sim, eu tenho minha fé. Indo na igreja, dobrando meu joelho dentro de casa. A senhora busca a orientação de Deus na igreja? Eu busco e na minha casa também. Eu não tenho uma casa melhor do que a minha para buscar a palavra de Deus, né, filho? E a senhora costuma meditar sobre a palavra de Deus? Costumo. O que a senhora faz? Na palavra, quando Deus me dá a palavra, que eu leio a palavra, eu medito naquilo que eu li. Vejo algumas coisas, vejo também alguns sites, né, de internet, coisas assim. Deito na minha cama e não tem uma coisa mais gostosa do mundo para mim. Para mim ficar à vontade com Deus, como é ali. Assim que a senhora faz a sua meditação? Sim. Isso é uma coisa que eu acho assim, é difícil ver que a Renata, quem fez foi a Renata, né? Que perguntou, quando ela pergunta, a pessoa já fica no primeiro momento assim, porque não é fácil mesmo, né? Você, quer dizer, eu acho, né? Ele entende mais do que a gente sobre isso, mas não é fácil quando você é interpelado sobre essa questão. E a palavra de Deus para você? Né? O que você achou desse VT, dessas perguntas, respostas? Bom, eu acho muito difícil. O Brasil é um país de pessoas de fé. Né? Quem teve a oportunidade de viver em outros lugares do mundo e conviveu com outras culturas, enfim, outras nações, eu digo assim, para ser brasileiro você tem que crer. Eu até hoje não conheci um brasileiro que não creia. Né? Nem que seja na loto. Fiz uma fezinha, joguei na loto. Vou ganhar alguma coisa. Uma fezinha maravilhosa. Fiz uma fezinha, né? Então, que o povo fala assim, fala né? isso, Fala essa expressão. Fiz uma fezinha essa semana, eu joguei na loto. Então, o brasileiro... Eu tinha pensado. O brasileiro o homem brasileiro, a mulher brasileira é uma pessoa de fé. Agora, perguntar sobre a Escritura, todo mundo vai dizer que
Até quem não frequenta a igreja vai dizer que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não conheço. Até os muçulmanos acreditam na Bíblia. Né? Os judeus, obviamente, no Antigo Testamento. Né? Então, a questão... tanto é que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Não sei se o mais lido, mais vivido. Acho que não. O mais lido, mas o mais vendido, sim. O mais vendido, sim. Mais vivido, não, porque o nosso mundo está meio complicadinho. Se a gente vivesse mais a palavra, não ia estar dando essa confusão que nós estamos. Mas, para dizer assim, né? Agora, a beleza das pessoas é que, das que disseram aí, que falaram, né? Elas não só creem que é a palavra, mas elas dizem que leem a palavra. Mas eu percebi uma certa sinceridade, assim, né? Não, então. Quando estava falando, né? Eles não titubearam muito. Não, disseram que leem, leem, meditam. Então, ótimo, é o caminho, né? É o caminho. Fato. Né? Agora, teu nome mesmo? Fred. O que o Fred falou sobre a interpretação da Bíblia à luz daquilo que é a tradição da igreja, né? É importante porque como hoje existem muitas igrejas cristãs, né? Então existem também muitas interpretações, né? Ou muitas não interpretações, que são os fundamentalistas. Né? Então é interessante ler e entender a Escritura dentro da tradição religiosa da qual nós fazemos parte. E nessas formações os leigos podem assumir isso, né? Nas formações que as igrejas oferecem, as dúvidas que as pessoas têm, muito importante porque pode trabalhar isso, né? À luz daquilo da palavra de Deus e à luz daquilo que a igreja também pede. Da profissão de fé da igreja, né? Olha só, nós temos, estamos falando sobre a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, aproveita ao longo dessa manhã, ligue para cá ou mande seu e-mail, apresente a sua dúvida, a gente vai ver o que você quer saber e a partir disso, claro, a gente vai não só apresentar aqui para o Padre Boris, né, professor em teologia e em palavra de Deus, da Bíblia, mas também outras, aquilo que a gente puder aqui, a gente vai passando para eles. Mas agora a gente gostaria de ver um VT sobre a canonização de Junípero Serra. No segundo dia de visita aos Estados Unidos, o Papa Francisco presidiu a canonização do padre Junípero Serra. Milhares de pessoas acompanharam essa cerimônia. Acompanhem comigo. Momentos antes de declarar Junípero Serra como santo, o Papa Francisco passou pelas ruas de Washington no Papa Móvel, seguido por uma multidão. Quando chegou à Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, ele foi recebido por milhares de pessoas e ainda mais câmeras. Em seguida veio a cerimônia oficial, a missa em que o Papa Francisco declarou Junípero Serra como santo da Igreja Católica. Entre os milhares de participantes estava o vice-presidente Joe Biden. Refletindo sobre o espírito missionário do frade franciscano, o Papa apelou a todos os cristãos para evangelizar a outros, mesmo em meio a desafios da vida. Em faces de dor, fome, doença e pecado. Em rostos de feridos, de sede, de cansaço, dúvida e piedade. Longe de esperar uma vida bonita, elegantemente vestida e bem cuidada, Jesus abraçou a vida como ele a encontrou. O Papa reconheceu que com as lutas na vida de cada dia, o coração pode tornar-se insensível. O Papa exortou os cristãos a abraçar a alegria do Evangelho para aprofundar a vida de alguém. Jesus disse: "Vai e conte a boa nova a todos. Saia em meu nome e abrace a vida como ela é, e não como você acha que deveria ser. Saia pelos caminhos e atalhos. Saia para contar a boa notícia, sem medo, sem preconceito, sem superioridade, sem condescendência, a todos aqueles que perderam a alegria de viver." Sem purismos, a todo aquele que ha perdido a alegria de viver. A vida, explicou ele, se torna mais forte quando é oferecida para os outros. Torna-se fraca quando uma pessoa fica confortável e fechada em sua própria maneira. Assim como diz o Evangelho, ele explicou que os erros não definem a vida. Vá para anunciar a boa nova de que erros, enganos e falsidades não têm a última palavra na vida de uma pessoa. Vá com o bálsamo, que acalma feridas e cura corações. O Papa concluiu que Junípero Serra
refletiu uma igreja que vai ao encontro do outro. Uma igreja que vai para as periferias e se move sempre para frente. Você sabe que eu acho que ele deu uma confirmada daquilo que a gente está dizendo aqui, quando ele disse ali, viver a fé como ela é, não como a gente acha que deve ser. Eu acho que isso confirma um pouco aquilo que a gente tem discutido aqui. O que vocês estão achando dessa viagem do Papa aí, no Cuba e depois Estados Unidos? Perguntar para mim do Papa Francisco é perguntar se macaco gosta de banana, né? Eu acredito firmemente que o Papa Francisco é uma resposta à oração de muitos católicos, que nós oramos muito. A igreja precisava, não só a igreja, a humanidade e o mundo precisava de um homem como ele. Eu acredito firmemente que o Espírito Santo deu um grande presente para a igreja e para o mundo, para a humanidade. E tem eu acho fantástico. Eu já rezei que posso morrer em paz, porque se Deus me levar amanhã, eu já estou feliz. Sério? Porque ver um sucessor de Pedro, assim, simples, humilde, numa linguagem direta, as pessoas entendem tudo que ele fala. É mesmo, né? Você vê que e as pessoas comentam aquilo que ele comentar fala. Com a gente, padre, eu li isso do Papa, eu vi aquilo do Papa. Tem um interesse maior, não tem? Assim, eu sou biólogo antes de ser padre, né? Eu estudei biologia. Tá vendo só? Vem descobrindo as coisas aqui. Estudei biologia no Unesp, depois entrei no seminário. Eu tenho amigo que não acredita, que não crente, que já me escreveu várias vezes falar do Papa. E ele nem crê. Mas ele se sente atraído isso, né? pela... Então, pessoas que não creem se sentem atraídas. Eu acredito que o Papa está tendo até mais resistência dentro da igreja do que fora. E as pessoas... Tem muita gente que está dizendo que ele é comunista, falando essas bobagens. Essa gente é... Aquela visita a Cuba, por exemplo, as pessoas, algumas na entrevista, algum canal de televisão fazendo isso, perguntando, né? Não, eu não acompanho, não sou católico, não acompanho, mas eu vou à missa dele lá, né? Vou à missa dele para ver o que ele vai dizer. É bonito isso, né? Eu acho que o discurso ontem ao Congresso norte-americano foi espetacular. Eu acompanhei. Pelo amor de Deus, aquilo impressionante. E ele tem coragem de dizer as coisas com as letras como são. Ele falou contra a venda de armamentos, ele falou contra a pena de morte, num país onde... A questão dos imigrantes, da acolhida. Ele disse que ele é imigrante, falou para os congressistas que vocês também são filhos de imigrantes. Então, o homem tem coragem, ele é um profeta. Ainda bem. É um profeta. Claro, é isso aí. Olha só, nós estamos aqui conversando sobre Bíblia, acabamos falando sobre essa visita do Papa Francisco, né? E claro, a gente tem muitas coisas que a gente vai acabar falando também. Mas nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta para continuar o nosso bate-papo aqui. Um instante só, até daqui a pouco. Você sabe que...